Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com o doutor Guilherme, sou cirurgião plástico, trabalho muito com as cirurgias masculinas e transmasculinas. Gente, ele que fez a minha cirurgia. Mamoplastia masculinizadora. Perfeito. A ideia aqui é fazer um consult com o Nico. Porque não é consult comigo, é com o Nico. Como você define o tipo de cirurgia que você vai fazer? Se é pela areola ou pelo sorriso ali? Basicamente, a gente divide essa técnica baseado na flacidez do paciente e também na quantidade de mama do paciente. A periareolar acaba sendo para a menor parte dos pacientes, em torno de 10 a 20% dos pacientes, que tem uma mama bem pequena e sem flacidez. Os outros pacientes, a gente parte para a técnica do sorriso, mas tem dado um excelente resultado também. Sim, eu fiz pelo sorriso, né? Pelo sorriso, você tinha um volume grande. Qual a cirurgia entre a mastectomia e a mamoplastia masculinizadora? Diferença. Cirurgia é a mesma. Os pacientes conhecem mais com esse nome de mastectomia masculinizadora, mas quando a gente fala em mastectomia, pode levar a algo mais oncológico, algo mais relacionado à doença, que não é o caso. Na verdade, a mamoplastia masculinizadora é o nome mais completo. Por quê? Porque além da retirada da mama, a gente faz toda uma conformação do tórax feminino para o masculino. Então, outras coisas são feitas além da retirada, né? Como lipo nas laterais, enxerto no músculo, reposicionamento, tudo para trazer um tórax masculino aí mais natural. Então, eu entendo que o nome mamoplastia masculinizadora é mais completo do que uma mastectomia. Sim, isso eu não sabia também, gente. É possível realizar a cirurgia mesmo estando fora do peso? Essa pergunta eu recebo, ó, a rodo. Peso não é o fator principal pra gente analisar. A gente tem que analisar a saúde do paciente, se ele tá com os exames bons, qual que é o desejo do paciente, porque também o paciente muitas vezes, por conta da disforia, tem uma dificuldade em perder o peso para realizar a cirurgia. E aí fica naquele vai, não vai, acaba não conseguindo realizar. E a cirurgia estimula o paciente, né, a fazer exercícios, a ter uma qualidade de vida muito melhor sem a disforia. Então a gente analisa na consulta, caso a caso, e aí o paciente estando com uma boa saúde, a gente tem conseguido, com a nossa técnica, dar também um excelente resultado também para os pacientes que estão acima do peso. Com certeza, até porque quando eu tava com meu peito, eu jamais queria ir pra academia, por conta da disforia e tudo mais. Então, isso já me deu mais segurança de ir pra academia. E também, estar fora do peso, também não quer dizer nada a ver com saúde, muitas vezes, até porque pessoas magras também podem ter uma saúde mais comprometida do que pessoas Exatamente, gordas. por isso que os exames de pré-operatório, eles são essenciais pra gente ver como que esse paciente está. Logicamente que se ele estiver muito acima do peso, às vezes a gente orienta a perder um pouco pra gente poder ter tantos riscos, mas não é o único fator. A gente tem que analisar o paciente como um conjunto, e isso a gente faz na consulta. Deus te pague. Amém. Quais são os exames pré-operatórios? A gente pede uma bateria de exames, né? Tem da parte de laboratório, então exames de sangue, exames de urina, ver se tá tudo nos conformes, e também da parte de imagem. Então a gente vai pedir ou a mamografia ou a ultrassom de mamas, dependendo ali da idade do paciente, entre outros exames, como o ecocardiograma, para ver a parte cardíaca, enfim. São vários exames aí que a gente vai analisar se o paciente está bem, né, apto a realizar a cirurgia. Quais são as formas de pagamento para fazer a cirurgia? Tem que ser sempre à vista? De jeito nenhum, né? Na verdade, é uma pergunta muito feita também pelos pacientes. Existe como o paciente pagar à vista, mas também ele pode parcelar, seja com Pix parcelado antes da cirurgia, pode parcelar em cartão após, enfim, pode combinar os modos de pagamento. O importante é o paciente vir para a gente analisar, conversar bem nessa primeira consulta e aí passar as opções aí de orçamentos, de modos de pagamento. Depois a gente vai individualizando para que fique acessível para os pacientes. Com certeza. Para poder investir em algo que vai ficar para sempre na nossa vida. Quanto tempo depois da cirurgia é possível voltar a trabalhar, carregar peso, considerando esse trabalho um pouco mais manual, mais pesado? Para pacientes que não têm, né, esse trabalho tão pesado, tão manual, na primeira semana, de 7 a 15 dias, a gente já libera esse paciente para ir voltando, ainda mais os pacientes que trabalham em casa, em computador, bem tranquilo, após uma semana tá bem tranquilo já para trabalhar. Agora, pacientes, trabalhos que vão exigir uma força física maior, movimentação mais dos braços, aí já de 30 a 60 dias, né? Agora, para o paciente fazer na academia esforços como peito, braço, costas, a gente pede 90 dias da cirurgia, porque apesar de com 30 dias já estar bem cicatrizado, ela é uma cicatriz muito jovem, então se forçar muito antes, ela vai alargar. E é importante também pro pessoal que fizer a cirurgia, que não tem tanto controle, às vezes, de movimento, utilizar aquela cinta de contenção, tipo, só pra lembrete, do tipo, não posso abrir tanto meu braço agora. Para fazer a cirurgia, é necessário estar se hormonizando? Não necessariamente, né? A gente recebe pacientes que às vezes são não binários, não desejam fazer hormonização em alguns casos. Tem pacientes que não podem fazer hormonização por outra questão de saúde. Então, na verdade, a gente também individualiza isso
isso. No nosso primeiro atendimento, a gente vai ver todo esse histórico de paciente, da transição do paciente. Da identidade Então, de gênero dele. exatamente. E aí a gente vai verificar quais são os critérios ali para cada paciente. Ou seja, se consulte e veja. O que é considerado normal ou anormal na sensibilidade dos mamilos após a cirurgia. Daí é legal a gente dividir, né, naquela técnica periareolar, quando a gente faz aquela primeira técnica, geralmente o paciente tem uma perda transitória, né, da sensibilidade, alguns pacientes nem tanto, e ao longo dos meses ela costuma ir voltando normalmente. Agora, pros pacientes que fazem, né, a técnica do sorriso, que é o enxerto da areola que a gente vai colocar, nesse caso é um pouco mais comum ter, né, essa perda de sensibilidade. No entanto, alguns também relatam que ainda tem, né, alguma sensibilidade tátil depois ao longo do tempo. Eu tô tendo minha sensibilidade voltando já faz algum tempinho, mas vai voltando aos poucos, assim. O que você faz de diferente na mamoplastia masculinizadora para ter resultados mais naturais? Então, a gente desenvolveu, né, um protocolo que é a mamoplastia masculinizadora de alta definição. Além da retirada, né, da mama, da técnica comum ali do sorriso ou da periareolar, eu faço a lipoaspiração dessa região pré-axilar, dessa região lateral, isso já vai deixar o músculo mais evidente. A gente posiciona a cicatriz seguindo a borda aqui inferior, né, do músculo peitoral, então com o tempo ela vai ficando mais clara e vai ficando na sombra do peitoral, muito mais discreta. Posicionamento das areolas ser menores, do tamanho masculino e bem posicionadas no local correto, além, né, do que eu falo que é a cereja do bolo, que antes a gente desperdiçava essa gordura e agora a gente pode fazer um enxerto e o graft dentro do músculo, é como se o paciente ali ganhasse alguns meses de academia naquele momento da cirurgia, então já sai, né, com o tórax. Tudo isso é para formar um tórax mais natural, mais definido e mais masculino. Porque às vezes faz a mamoplastia e aí fica com uma orelhinha de sobra de pele aqui, sobra de gordura, que pode ocasionar talvez uma próxima disforia, alguma coisa? Exato, né? Na verdade, tem pacientes, se não cair aí no local correto, de repente pode fazer uma técnica totalmente diferente, como de uma mamoplastia redutora, ou ter sobras nas laterais, aquela cicatriz muito reta, alargada, que não é um olhar estético tão legal, não deixa uma definição de peitoral masculino tão legal. Então, a gente também corrige alguns casos assim, que acabam vindo pra gente, mas o ideal é que a gente já faça pela primeira vez com a técnica correta para ter o resultado mais natural possível e não ter que refazer também. Que foi o que eu fiz, que fiz a lipolateral e coloquei ali uns 5 meses de academia. Como funciona o processo de acompanhamento pós-cirurgia? A primeira semana é uma semana mais delicada, o paciente vai ter que ter alguns cuidados maiores em relação ao braço, então a gente vai estar acompanhando o paciente muito, né, de perto. Com uma semana a gente já retira os drenos, mais alguma semana a gente vai tirar alguns pontinhos ali em volta da areola, então ver a aderência, né, quanto que essa areola ali ficou no local, e aí a gente vai depois espaçando um pouco mais, liberando o paciente para abrir um pouco mais. Então esse acompanhamento de perto com a nossa equipe, né, a gente faz questão de ter, porque isso faz muita diferença no resultado e na evolução da cicatrização do paciente. Eu acompanho o paciente até 1 ano de pós-operatório. Eu ia fazer até uma pergunta fora do roteiro. Pode fazer. Sobre a areola. Ela meio que vai se regenerando, você coloca e ela gruda, e aí às vezes o que pode acontecer com essa parte? Na técnica periareolar a gente não chega a tirá-la completamente, né? A gente pode diminuir o tamanho, etc, mas ela vai ficar naquela mesma posição. No caso das mamas mais flácidas, maiores, a gente retira, né? Para após a mamoplastia masculinizadora, a gente recolocar na posição adequada, com o tamanho adequado. E esse enxerto, ao longo das semanas, ele vai tendo uma aderência onde a gente colocou. Então, isso vai sendo uma cicatrização gradual ao longo das 3 primeiras semanas. Uma coisa que eu vi que não tinha nenhuma informação em nenhum lugar é que ela vai criando uma casquinha, daí parece que vai dar tudo errado, daí que ela vai cair, e às vezes é só a casquinha e depois ela vai se regenerando com a força da vida dela. Exatamente, ela vai se integrando, né, e mesmo quando tira aquela casquinha de fora, aí ao longo do tempo, né, ela já vai retomando. É só uma casquinha, gente, não é o seu peito que vai cair assim do nada. Exatamente. Meu Deus! Não vai cair pingar no chão, né? Mas realmente, retirando, né, após os pontos, geralmente essa casquinha que fica, a cor vai vindo ao longo dos E é importante não arrancar também, né? Deixar. Exatamente, a gente que vai manipulando. Só colocando o líquidozinho, o que era aquele? O óleo de girassol. O óleo de girassol para ir hidratando, para ela ir cada vez grudando mais. Perfeito, isso daí é só uma informação extra. Quem quiser. Para pacientes como eu, que tem uma cicatrização mais hipertrófica ou de queloide, quais são as recomendações? Tem coisas que a gente pode fazer para prevenir. Então, se a gente vê que o paciente está desenvolvendo uma cicatrização um pouco mais forte, a gente já pode utilizar algumas pomadas específicas, pode utilizar a fita de silicone, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer nessa prevenção. Assim que a gente percebe que o paciente está dando algum sinal de hipertrofia da cicatriz, por isso o acompanhamento próximo é muito importante. Mas para o paciente que de repente desenvolveu mesmo queloide, por uma questão genética,
estética e tudo mais, dá pra gente fazer aplicações de corticoide, dá pra refazer essa cicatriz com sessões de beta-terapia pós para diminuir a chance desse queloide reformar novamente. Vou procurar um pouquinho mais sobre isso, daí a gente conversa. Você atende pelo plano de saúde ou só particular? Infelizmente a gente não teria como dar, né, esse tratamento que a gente dá, esse acompanhamento tão longo, tão próximo, e também muito em relação ao momento da cirurgia em si, utilizar tudo que a gente utiliza de material, fazer essa lipo, esse enxerto e tudo mais, diretamente via o plano. Então a gente atua por modo de reembolso, a gente consegue às vezes a internação diretamente do paciente via o plano hospitalar, e aí a questão do reembolso para os planos que fornecem isso, tá? Então aí a gente conversa também caso a caso, se o paciente tiver essa condição, tiver enquadrado nisso, a gente consegue uma boa ajuda, né, do plano, mas diretamente não teria, né, um especialista mesmo em mamoplastia masculinizadora e poderia utilizar todas esses itens aí que a gente utiliza para dar os melhores resultados. Até porque geralmente os planos de saúde eles barram muito sobre cirurgias que eles consideram estéticas, assim, né? Exato, né? A mamoplastia masculinizadora, a mastectomia masculinizadora não é considerada estética, né? Ela tem essa cobertura, né, via o plano. Porém, o paciente, quando ele vai, né, procurar, ele vai ver que não vai ter um especialista que tem muita experiência nessa cirurgia, é muito importante ter experiência para fazer, ela é diferente das outras mamoplastias, das outras mastectomias, né? E além dos itens ali, que como eu falei, que a gente usa especificamente, que o convênio não liberaria diretamente, muito menos um bom acompanhamento. Então, tudo isso faz a diferença. O que a gente pode fazer é utilizar o convênio do paciente para ter, né, uma boa parte aí da cirurgia. Dá para combinar os dois. Exatamente. E agora uma pergunta, para que serve essa consulta inicial? A consulta é o primeiro passo, né, do paciente rumo à cirurgia em si, né? É o primeiro ato de coragem mesmo do paciente. Por quê? Porque nela a gente vai ter, né, uma conversa bem ampla ali e entender sobre a transição do paciente, entender sobre a saúde do paciente, se ele está bem, poder explicar tudo certinho em relação ao pré-operatório, durante a cirurgia, como é que funciona, ou pós a recuperação. Então, é uma consulta bem completa mesmo, né? Ela pode ser presencial ou online, e daí a gente, com isso, consegue dar, né, todo um panorama para o paciente, fazer uma programação e dali passar os orçamentos também para o paciente. Com certeza. Minha consulta com o Dr. Guilherme demorou acho que 1 hora e pouco, ou enfim. E aí a gente fez por teleconsulta, porque eu moro um pouco mais longe, foi tudo certo. Ei, deu tudo certo, que isso? Não precisa ser só necessariamente presencialmente. Mas eu recomendo presencialmente, porque realmente o escritório aqui, ó, lindíssimo. Quais outras cirurgias os homens trans te procuram pra fazer, além da mamoplastia? A mamoplastia masculinizadora com certeza é o carro-chefe, é o número 1 disparado, né? Mas hoje a gente tem outras alternativas. O paciente que quer uma harmonia melhor também em relação do tórax, mas com o restante do corpo, tem pacientes que nos procuram para fazer a lipoaspiração masculinizadora, em que a gente consegue dar um contorno na região, né, de costas, flancos e abdômen, bem mais masculino. A gente pode também fazer a masculinização facial, seja nesse momento da cirurgia, né, com a gordura. Já aproveita que tá lá. Exatamente. Tá dormindo aí. Já aproveita a gordura que foi retirada pra gente fazer, né, o contorno da mandíbula, do queixo mais masculino pro paciente, ou também a masculinização facial pode ser feita em consultório com ácido hialurônico. Dos dois modos é possível de fazer. Mas no momento da cirurgia, a parte da masculinização facial e da lipoaspiração masculinizadora são as outras duas cirurgias mais procuradas aí pelos homens trans, além da mamoplastia masculinizadora. E dá pra fazer as 3 juntas? Dá pra fazer as 3 juntas, né? Logicamente, se o paciente tiver com uma saúde boa, tiver tudo em ordem, e aí a gente tem um resultado bem mais harmônico, bem mais bacana. Já sai ali pronto, já. É o trans makeover. Você, Guilherme, como um cara cis, o que fez você buscar se especializar cada vez mais na parte de transição, de fazer todas essas cirurgias? O que te inspira? Essa é uma pergunta profunda, né? Mas é muito bacana de falar. Quando eu iniciei, né, já como cirurgião plástico, né, a carreira de cirurgia plástica, não era uma cirurgia muito comum. Mas ao ponto que eu fui realizando algumas cirurgias, eu fui gostando muito, principalmente da satisfação do paciente, né? Porque é uma cirurgia que é um divisor de águas na vida do paciente. Todas as cirurgias plásticas, né, inclusive outras que a gente faz, ajudam muito a melhorar, né, a autoestima do paciente, o paciente se sentir bem. Mas essa eu via que de fato modificava a vida dos pacientes, né? A emoção do paciente, né, em resolver essa questão da disforia, era realmente algo que me tocava muito. E eu fui procurando melhorar cada vez mais, né, os resultados, a melhorar a parte técnica e ter essa interação com os pacientes, eu gosto muito. Então, por isso, né, que eu fui me aprofundando cada vez mais nessa área e hoje, né, fazendo a maior parte das cirurgias plásticas como cirurgias masculinas e transmasculinas, eu acho que é realmente a minha vocação, é o que eu gosto de fazer. Legal. E quantas cirurgias mais ou menos você já fez dessas? De masculinizadora, acho que já bateu as 500. Preciso fazer as contas certinhas, mas já bateu as 500, com certeza. 500 vidas mudadas apenas. Com só certeza. Isso. Certo. Qualquer outra dúvida que você tivesse, pode deixar aqui nos comentários ou fazer uma consulta diretamente com o Dr. Guilherme. Obrigado, gente.